Meus amigos, boa tarde a todos. Professor André Maia com vocês. Vamos bater um papo sobre recursos judiciais, cabimento dos recursos judiciais, essencialmente, identificação dos recursos judiciais para a nossa prova de segunda fase OAB. Eu vou dar um enfoque que vai servir para OAB segunda fase constitucional, OAB segunda fase tributário, OAB segunda fase civil, OAB segunda fase empresarial e OAB segunda fase, especialmente OAB segunda fase administrativa. A minha ideia é mostrar que os recursos são inconfundíveis, que se você analisar com calma o enunciado, você não errará o recurso cabível. Não tem como você errar. Impossível. Ah, professor, já errei. Mentira. O examinador que avaliou mal sua prova. Você não errou porque não dá para errar qual é o recurso apropriado para o caso concreto. Estou falando da nossa prova de segunda fase OAB. É óbvio que há nuances particulares, há peculiaridades processuais que não vêm ao caso. Mas pensando no histórico de provas da segunda fase OAB, notadamente da FGV, vamos trabalhar com a identificação dos recursos judiciais. Identificação, cabimento. Vamos lá. Recursos judiciais, eles fazem com que a gente enxergue, óbvio, né? Vocês que já me acompanham, óbvio, a gente enxergue aquele roteiro essencial. Roteiro básico de identificação de peças. Eu não vou abrir mão nunca desta ideia aqui, por mais repetitiva que seja, e você vai ver isto em quase todos os meus vídeos, voltados para a prática processual, porque isto aqui é a raiz de todo o estudo, é a base. A nossa prova vai mostrar que nós temos um cliente e que este cliente tem um interesse e que, diante do caso concreto, ele vai nos indicar se há ou não há processo em andamento. Processo em andamento. Muito bem. Isto aqui é o trivial. Até porque, na hora da prova, você não vai confundir se é caso de petição inicial, se é caso de contestação ou se é caso de recurso. Você não vai confundir isto, porque não tem como confundir. As situações são completamente diferentes. Bom, nós sabemos muito bem que o cliente pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Nós sabemos muito bem que o interesse do cliente pode ser individual ou coletivo. Sabermos se é pessoa física ou jurídica, individual ou coletivo, tem relevante importância para que a gente identifique a petição inicial. Identifique para que a gente identifique, sendo petição inicial, qual é a petição inicial. Facilita demais o nosso caminho. Só que, para ser petição inicial, não deve haver um processo em andamento. Aí a gente começa um processo judicial. Só que estamos já falando de recursos judiciais. E recurso é manifestação de inconformismo contra uma decisão judicial proferida. Recurso é manifestação de inconformismo contra uma decisão judicial já proferida
no âmbito, no bojo, durante a tramitação de um processo. Então, descartada esta primeira hipótese em vermelho, nós vamos para a segunda hipótese. Sim, há processo em andamento. Mas quando há processo em andamento, nós temos que perceber se há ou se não há decisão judicial a ser combatida. Porque se não houver decisão judicial a ser combatida, não é caso de recurso. É caso de, para nossa prova, uma peça de defesa, uma resposta de alguém, uma resposta da parte. Mas não estamos discutindo aqui respostas da parte. Estamos aqui discutindo a situação em que há decisão a ser combatida. Porque o que o enunciado vai nos mostrar na hora da prova é que o seu cliente ele está inconformado com uma decisão. E o que ele quer é que você, como advogado dele, mude esta decisão, modifique esta decisão, reforme esta decisão, anule esta decisão. Mas para que esta decisão seja alterada de alguma dessas formas que eu mencionei, nós precisamos interpor um recurso, apresentar uma peça recursal para que aquela decisão seja revista. Beleza? Sem mistério? Sem mistério. Relembramos o básico da nossa conversa. Então, estamos aqui. Se há decisão a ser combatida, é hipótese de recurso. E se é hipótese de recurso, qual é o recurso a ser manejado, a ser utilizado naquele caso contra aquela decisão? Este é o cuidado que você tem que ter. Então, o que eu vou trazer aqui é apresentar para vocês quais são os recursos e quando é que eles cabem. Não vou entrar em maiores detalhes de cada um dos recursos. Eu vou fazer aqui uma pequena exposição sobre a identificação do recurso no caso concreto, de forma que você não confunda um com o outro. Obviamente, isto vai exigir uma leitura atenta do enunciado. Então, vamos lá. No âmbito do Código de Processo Civil, já que estamos falando de recursos cíveis, né? Nossa área não é trabalhista, não é criminal, então, recursos cíveis, nós temos que nos atentar para o estudo do CPC. E quando você passeia pelo CPC, quando você passeia pelo Código de Processo Civil, você vai ver que o CPC elenca para nós alguns recursos. Temos, inclusive, um capítulo próprio, um título próprio, tratando de recursos. Então, no CPC, você vai ver que o importantíssimo artigo 994 vai elencar para nós vários recursos. Um primeiro recurso que aparece no CPC é o recurso de apelação. O recurso que mais tem caído em provas de segunda fase OAB-FGV. É um recurso que se repete demais. É um recurso super tranquilo e você consegue extrair tudo da leitura dos dispositivos da apelação no próprio texto do código. A apelação lá no CPC, ela vai se encontrar do artigo 1009 ao artigo 1014. Eu não preciso dizer que você vai fazer uma leitura desses artigos. Não tem que saber de cor, a prova é de consulta. Mas você vai fazer uma leitura
desses artigos agora. Agora pode ser agora, enquanto eu estou falando, deu pause e faz a leitura, ou então assim que acabar essa nossa conversa. Uma leitura. Entenda o que está sendo falado ali. A noção básica você tem que ter. Não deixe para ler pela primeira vez na hora da prova. Por favor. Bom, depois da apelação, nós temos no CPC o recurso agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Outro recurso super importante, super comum, que já caiu algumas vezes, que vamos encontrar lá do artigo 1015 ao artigo 1020 do CPC. Professor, quando é que eu entro com um ou entro com o outro? Quando eu faço interposição de uma apelação ou interposição de um agravo de instrumento? Calma, calma. Depois do agravo de instrumento, nós temos o agravo interno. Agravo interno. E o agravo interno, recurso super incomum em prova de segunda fase, OAB, FGV, super incomum, e ele está lá no artigo 1021. Depois do agravo interno, nós encontramos no CPC o recurso de embargos declaratórios ou embargos de declaração. Recurso este também de uma raridade ímpar, que vamos encontrar lá no CPC, no artigo 1022 ao artigo 1026. 1022 a 1026. O CPC ainda apresenta para nós o recurso ordinário, recurso ordinário, que é um recurso constitucional que tem previsão na Constituição da República de 88, então vai merecer uma canetinha vermelha aqui, artigo 102, inciso 2º, e 105, inciso 2º, ambos da Constituição da República. 102, inciso 2º, recurso ordinário interposto no STF, e 105, inciso 2º, recurso ordinário interposto para o STJ julgar. Depois do recurso... Ah, não, o recurso ordinário também tem no CPC. Então, no CPC, o RO, ou conhecido como ROC, está nos artigos 1027 a 1028 do CPC, é óbvio, CPC. Na sequência, nós temos o recurso especial, recurso especial, que também é um recurso constitucional, lá no artigo 105, inciso 3º da CR, um recurso que será interposto para o STJ julgar, e também tem previsão no CPC, nos artigos
1029 a 1041. Do recurso especial, passamos para o recurso extraordinário. E o recurso extraordinário, igualmente, um recurso constitucional, previsto lá no artigo 102, inciso 3º da CR, para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e no CPC, no mesmo grupo de artigos do STJ, do recurso especial no STJ, artigos 1029 a 1041. Então, aqui, os primeiros recursos cíveis. Na sequência desses recursos aqui, dois recursos mais do que anômalos em nossas provas, que são o recurso agravo em RESP ou em RE, agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário. Então, vou apelidar aqui. Recurso especial, recurso extraordinário. Então, agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Ele, no CPC, está no artigo 1042. E, por fim, o recurso super, ultra, mega anormal, que é o recurso de embargos de divergência. Embargos de divergência. Divergência. Recurso este que está no CPC, nos artigos 1043 e 1044. Bom, o que eu quero que você entenda rapidamente deste esquema aqui, que é um esquema que está listado no artigo 994 do CPC. Eu quero que você, em primeiro momento, consiga perceber que cada recurso tem seu capítulo próprio, sua seção própria, seu conjunto próprio de artigos. À exceção do RESP e do RE, do especial e do extraordinário, que estão embolados aqui, do 1029 ao 1041, todos os demais têm capítulos próprios. Então, se você conseguir perceber agora, se é que já não percebeu no seu estudo, se você conseguir perceber agora que todos os recursos têm capítulos próprios, têm seções próprias, você já consegue, de forma serena... Ah, professor, no exame da OAB não tem serenidade. Tem sim. Você consegue, de forma serena, pensar, nossa, na hora da prova, sabendo qual é o recurso, no caso concreto, sabendo identificar, eu sei de onde tirar as informações de que necessitarei. Eu sei de onde tirar os elementos que precisarão fazer parte do meu recurso.
Então, a primeira instrução, a primeira recomendação que eu trago para vocês é esta clareza. Clareza mental. Clareza mental. Ou seja, fique tranquilo. Porque na hora do desespero, você tem para onde ir. Os recursos cíveis, eles têm a estrutura mencionada, no mínimo mencionada, no Código de Processo Civil. Você vai se valer do Código de Processo Civil para fazer o recurso na hora da sua prova. Se for recurso, você pode utilizar o CPC e copiar. Os recursos mais viáveis, pensando agora na segunda fase, direito administrativo, são os recursos de apelação, agravo de instrumento e recurso ordinário. Quando eu falo mais viáveis, é porque foram eles que a FGV já cobrou. Segunda fase, ADM. E eu estou considerando, desde o segundo exame da FGV, que foi quando o segundo exame nacional unificado corrigido, foi quando a FGV assumiu, até o último exame feito pela ordem. Então, apelação, agravo de instrumento, recurso ordinário. São os que a segunda fase, direito administrativo, já cobrou e tende a cobrar. A segunda fase, direito constitucional, veio e pode vir também a cobrar estes aqui, RESP e RE, que são recursos de maior relevância no âmbito do direito constitucional. São recursos mais direcionados para a advocacia, em que a matéria se aproxima do tema direito constitucional. Não que não caibam estes dois recursos nas outras segundas fases. Lógico que cabem, mas são recursos mais moldados para uma segunda fase de direito constitucional. Os outros recursos, ou por serem muito simples, como os embargos declaratórios, petição dirigida à própria autoridade que proferiu aquela decisão obscura, contraditória, com erro material, omissa. Os demais recursos, eles, ou por simplicidade, ou por terem uma aplicação muito restrita, muito direta, em que o detalhamento processual é muito pequeno, ficando muito mais para o âmbito dos regimentos internos dos tribunais, os outros recursos, agravo interno, agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, e os embargos de divergência, eles têm uma probabilidade de cobrança extremamente remota. Eu não estou excluindo nenhum recurso, nunca faria isto, mas temos que trabalhar com a lógica, e a lógica nos diz isto aqui, este panorama. Então, professor, eu tenho todo o tempo do mundo para saber todos os recursos com todos os seus detalhes. Parabéns para você. Saiba todos os recursos com todos os seus detalhes, porque você tem todo o tempo do mundo e é uma pessoa fenomenal. Professor, eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho tempo suficiente para estudar, compreender a estrutura do que pode cair na prova com lógica. Então, utilize a lógica que eu sugeri aqui para você. Mas, no mínimo, saiba que cada recurso tem o seu capítulo próprio no CPC, a sua seção própria no CPC. Inclusive, alguns têm expressões, previsões na Constituição. E mais, além de sabermos onde estão cada um deles,
nós temos que saber quando cabe cada um deles. Tudo bem que quando cabe cada um deles, nós vamos encontrar na leitura dos dispositivos. Simples assim. Mas é interessante que a gente tenha uma ideia geral de quando cabe cada um deles. Por exemplo, você no instinto vai falar: agravo de instrumento cabe contra decisão interlocutória proferida por juiz. No instinto, você vai falar isso. Apelação cabe contra sentença proferida por um juiz, salvo algumas exceções. No instinto, você vai falar isso. Recurso ordinário é um recurso próprio, apropriado para decisões que denegam acórdãos denegatórios em ações constitucionais. No instinto. No instinto, tem, óbvio, mais detalhes. O recurso especial é aquele recurso que, regra, é para combater uma decisão que contraria uma lei federal. No instinto, é óbvio que há um detalhe relevante nisso daí, uma alteração feita pela emenda constitucional 45. O recurso extraordinário é aquele recurso que cabe contra decisões que contrariam a Constituição da República. No instinto, porque é óbvio que a emenda constitucional 45 também fez uma alteração nesta interpretação. Os embargos de declaração, já falei para vocês, recursos que cabem contra qualquer decisão que seja omissa, contraditória, obscura, com erro material. Agravo interno, no instinto, é aquele recurso que cabe contra decisões monocráticas de um relator lá no tribunal. Decisões monocráticas que, como regra, indeferem um recurso, inadmitem, melhor dizendo, um recurso no instinto. Agravo em RESP e em RE, no instinto, é um tipo de agravo interno, para que a gente destranque a inadmissão do recurso especial ou do recurso extraordinário. O agravo em RESP ou em RE é aquele agravo contra a decisão que não admite um recurso especial ou contra a decisão que não admite um recurso extraordinário. É como se fosse, aspas, um tipo de agravo interno próprio para RESP e RE. No instinto, você tem a legislação para consultar. E os embargos de divergência? No instinto, e no instinto é saber assim, de forma rasa, básica, elementar. Embargo de divergência é para uniformizar a jurisprudência lá no Supremo Tribunal Federal e lá no Superior Tribunal de Justiça, no STF e no STJ. Por quê? Porque a decisão de uma turma lá dentro daquela casa é contraditória, é divergente da decisão de outra turma naquela mesma casa. E o recurso de embargos de divergência é para que a gente consiga que o tribunal uniformize, pacifique, acabe com a divergência, tanto no âmbito do STF quanto no âmbito do STJ. Então, no instinto, entenda, esta rápida menção que eu fiz para os cabimentos, ela é essencial. Você não tem que saber de cor a estrutura de cada um destes dispositivos. É lógico que não, você não é doido. A prova é de consulta. A prova é de consulta.
Então, você vai, com toda a tranquilidade do mundo, identificar, no caso concreto, qual é o recurso cabível, analisando, se for o caso, cada um dos dispositivos. Porque se você souber tudo o que eu falei para você no instinto, você já consegue praticamente matar qual é o recurso. Nós vamos conversar de uma forma um pouquinho mais calma sobre o cabimento de cada um desses recursos, notadamente dos nossos principais recursos aqui, mas que você tem que ter esta visão ampla, é extremamente importante. Beleza? Mas eu preciso que você também colabore. Colabore com a minha explicação e colabore com o seu estudo. Como é que é a colaboração? Ler cada capítulo aqui mencionado. Você tem que se ajudar. Ah, professor, eu não tenho tempo para ler. Você tem que arrumar um tempo. Eu sei que a vida é cheia de intempéries. Eu sei que a vida é cheia de imprevistos, mas a gente tem que arrumar um tempo para ler. A gente fica doente, a gente tem ocupação no trabalho, ou ocupação na faculdade, para quem ainda está na faculdade, ocupação em algum curso, ocupação em uma atividade de lazer, atividade física, ocupação na rotina do dia a dia da casa. Eu sei que ninguém tem o tempo disponível para estudar tudo como bem entende da melhor maneira possível. Isto é surreal, eu sei disso. Mas tem que ter um tempo, uma leitura. Uma leiturinha dessa aqui, você faz em todo o tempo do mundo dentro de 10 minutos. Eu acredito que você consiga ler isso em 10 minutos. Como eu disse, não é para decorar este dispositivo, mas leia. Leia um mínimo de esforço em favor da sua aprovação. Porque a maioria, eu digo isto com conhecimento de causa. Eu trabalho com o exame da OAB desde quando a OAB fazia provas seccional por seccional. A maioria disparada dos examinandos só vai ler isto na hora da prova. E aí não é todo dia que vem um milagre. Então, por favor, se você conseguir fazer a leitura de cada um dos dispositivos, associando ao recurso pertinente, e conseguir, do jeito que eu fiz, no instinto, assim, pegar a visão geral dos recursos, você está mais da metade do caminho andado para acertar o seu recurso na hora da prova. O restante é formalidade. E formalidade é detalhe. Beleza? Conseguiu acompanhar aqui comigo o raciocínio? Consegui ser claro com você? Bacana. Para o vídeo não ficar tão longo, vamos cortar aqui e eu vou falar do cabimento do recurso com mais detalhes, porque quando eu falei no instinto, eu fui trazendo o cabimento de cada um. Agora eu vou desenhar um pouquinho melhor os recursos para vocês no nosso próximo vídeo, que eu vou chamar de Recursos Parte 2. Combinado? No mais, eu espero ter elucidado alguma dúvida que você tinha, ter startado o interesse em querer pegar um pouco mais sobre os recursos e, de alguma maneira, ajudado na sua preparação. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, dá um like nele, que é muito importante para o nosso trabalho. Dando like, o YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a isto. Lembrem-se, vocês não concorrem com ninguém, concorrem somente com vocês mesmos. Então, se vocês puderem ajudar na divulgação deste trabalho feito para todos, eu vou, desde já, agradecer do fundo do meu coração. Obrigado, amigos. Bons estudos. Até o nosso próximo vídeo tratando de recursos.